percebeu que precisava mudar, mas ainda não sabia como? Pois é, por um bom tempo eu passei por essa situação e de não saber como agir, até que eu comecei a dar pequenos passos e a soma desses pequenos passos me trouxe até aqui onde estou. Eu sou a Camila Couve, eu falo sobre traços de caráter, comunicação e sobre os padrões que moldam os nossos comportamentos. Inclusive esses que nos fazem nos manter anestesiados, nos manter paralisados, sem saber como agir, sem saber para onde correr, como dizem, cachorro em dia de mudança, né? O pobrezinho fica ali vendo toda aquela movimentação sem saber para onde está indo, o que está acontecendo afinal, não consegue nem anotar a placa do caminhão. Então, se você já se sentiu assim, esse vídeo é para você. Todas as segundas-feiras eu me proponho a trazer aqui para vocês um ponto de vista um pouco mais íntimo e pessoal de como eu apliquei na minha própria vida, ou como eu tenho aplicado, porque os desafios continuam. Como eu tenho aplicado tudo isso, tudo que eu venho aprendendo sobre desenvolvimento pessoal, sobre padrões de comportamento, como isso nos afeta no dia a dia, como isso me afetou e como isso me afeta, e o que eu faço, no fim das contas, para organizar isso na minha vida. Eu organizei eles para compartilhar aqui para vocês, com vocês, para quem sabe ajudar alguém que esteja passando pela mesma situação, alguém que esteja passando pelos mesmos desafios e não sabe a resposta também, como eu não sabia há muito tempo atrás. E a partir dessas situações semelhantes a que eu estou falando aqui, eu fui conhecendo algumas pessoas e eu consegui algumas respostas. O que eu fiz quando eu percebi que eu precisava mudar? Talvez seja o caminho de muitas pessoas também, que é sair procurando, procurando ajuda, procurando terapias diversas, procurando diversas soluções alternativas ou não para fazer, para resolver o problema, para resolver o que dói, para curar o que dói, curar o que está machucado, porque a gente nem sabe muito bem nesse ponto da história, não sabia muito bem a origem, não vou nem dizer a origem eu desconfiava, mas eu não entendi a profundidade, não entendi os porquês, tinha muita coisa, como muita gente também não entende por muito tempo na vida. A gente só segue, vai vivendo, vai deixando a vida levar, como diz a música, e não para muito para refletir. Nós não somos ensinados a acolher as nossas emoções, nós não somos ensinados sequer a prestar atenção nas emoções, ou muitas vezes as nossas emoções são reprimidas pelo ambiente, por diversos fatores, porque a vida precisa acontecer e não dá tempo de ficar acolhendo o choro de ninguém, acolhendo criancices muitas vezes, né? Quando a gente é criança, naturalmente a gente tem que fazer criancice. E essa fase do aprendizado, essa fase do desenvolvimento do ser humaninho, ele é importante, só que muitas vezes as coisas estão acontecendo ao redor e não dá tempo de acolher essa criança, não dá tempo de parar e prestar atenção que realmente aquela pessoinha ali está em desenvolvimento e precisa de uma atenção diferenciada. Mas, para longe de chegar naquele senso comum de que a culpa é dos pais, os pais não deram atenção, mas, como eu disse, o marco da história que eu coloquei é 2019 para cá, já estava com mais de 30 anos, então não importa nesse ponto da narrativa, eu não, quero deixar claro, né, tanto na minha vida quanto na vida de qualquer um, é que a partir desse determinado ponto, não importa o que aconteceu antes, se foi
você foi mal cuidado por má intenção ou por qualquer outro motivo, ou se você só registrou dessa forma, você nem foi tão mal cuidado assim, você teve várias regalias e cuidados, carinho e amor e atenção, mas mesmo assim isso não, muitas vezes pode não ter te privado de registrar algo negativamente. Tem muitos poréns aí que não vem ao caso aqui no vídeo. O que eu fiz foi justamente procurar soluções. E eu fui nas clássicas, nas principais, né? Fui procurar terapia. O primeiro tipo de terapia que eu fiz foi até pelo SUS, em grupo, não lembro exatamente quantos anos eu tinha, foi antes de 2019, já estava com uns 20 e poucos. Depois eu fiz outras terapias individuais, tradicionais, não me perguntem qual era a abordagem, porque eu não perguntei, eu não fazia mais uma ideia, eu não tive nem escolha de qual a psicóloga que eu ia, porque eu peguei com a assistente social da empresa, na época eles encaminhavam, e seja o que Deus quiser, tipo, só vai. Ops, caiu meu mouse aqui, que estava aqui no cantinho. E aí eu fiz esse processo. Mas, por um lado, foi bom, no sentido de que eu tive a experiência de poder falar um pouco sobre mim, falar um pouco das coisas que estavam na minha cabeça sem julgamento, ou pelo menos sem me sentir julgada, sabendo que eu estava ali exatamente para falar disso. Porém, existiram, eu mesma coloquei alguns limites para mim, porque realmente eu não tinha confiança para falar qualquer tipo de assunto, em especial os mais sensíveis, como sexualidade e tudo mais, porque eu já era cristã na época, e eu escolhi não abordar determinados temas em sessão, mas, por outro lado, foi bem relevante nesse sentido de poder falar abertamente. Foi uma das primeiras experiências que eu tive, naquela anterior em grupo que eu falei, eu tinha menos espaço ainda para falar, então não foi lá grandes coisas. Eu nem pude continuar, porque naquela época ainda eu dependia de um suporte maior, mas voltando aqui para a data do marco, então eu tinha feito esses processos terapêuticos tradicionais antes de 2019 e, enfim, eu não senti muito resultado. Hoje, olhando, eu percebo porque eu não tinha uma direção, eu só tinha aquele desconforto, eu preciso de ajuda. Mas para quê? Para quê? Para alcançar o quê? Para chegar aonde? Eu só sabia que estava ruim. O quê? Não sabia. Eu não sabia o que estava ruim e eu não sabia nomear os meus problemas, e o tempo que eu tinha ali era relativamente baixo, era uma sessão por semana e só. E algumas horas, nem lembro quantas horas que era, acho que 1 hora e meia, mas as sessões, então não tinha muita vazão, não tinha muita atração, não tinha muito resultado, não tive resultado nessas terapias anteriores, tradicionais, por várias limitações de espaço, de contexto, de tempo e talvez das abordagens. Aí, porém, aí depois, em 2019 para cá, eu tentei outras coisas, na verdade não tenho a linha do tempo correta, mas eu tentei várias coisas, algumas das quais eu nem me orgulho de ter feito, não gosto, eu não recomendo, não vou nem mencionar, não é nada ilícito, mas são coisas que, pô, do ponto de vista da minha fé, eu não faria de novo e não recomendo que as pessoas façam, porque não é uma passagem na Bíblia que fala, né, todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Então, não era conveniente, mas eu nem vou entrar no mérito aqui
da fé em si é só uma escolha minha e algumas coisas eu não gostei de ter feito. Ou não é que eu não gostei de ter feito na hora que eu fiz, mas hoje, olhando para trás, eu preferia não ter feito. Até porque não me trouxe resultados também. Foram tentativas de achar respostas, tentativas de encontrar atalhos para trazer respostas, e acabou que não me levou para lugar nenhum. Foi só uma experiência da qual eu poderia não ter feito e estaria tudo bem. E teve algumas outras que foram chaves na minha vida. Uma delas foi um treinamento que eu fiz, um treinamento comportamental, que também foi em grupo, só que ele foi conduzido de uma forma diferente do que uma simples terapia em grupo, como eu tinha feito antes. Foi um treinamento mesmo, uma imersão de 2 dias, e foi bem bacana, foi bem legal. Não sei, vou entrar aqui nos detalhes de quais foram as percepções, quais foram as reações, só que ele trouxe algumas clarezas também sobre padrões de comportamento. O treinamento me deu espaço para dar vazões para alguns sentimentos e raivas e coisas que eu não estava acostumada a dar vazão. E foi ali o importante, que antes até desse treinamento mais aplicado pela mesma pessoa, eu tinha feito também um outro acompanhamento um pouco mais profundo, um pouco mais. Não é profunda a palavra, ela me fugiu agora. Não é consistente, talvez. Não é bem essa palavra, mas é essa sensação, essa ideia, consistência de ser algo mais duradouro, mais focado em encontrar soluções. Só que foi bom, foi muito, muito bom. Eu aprendi também a nomear muitas coisas, tomei contato com algumas emoções e sentimentos que eu conhecia, além até da conta do que era necessário, mas foi positivo. Somado com esse treinamento, foi o principal ponto para eu tomar aquele comportamento, aquela postura de eu posso. Não só eu posso, como eu devo. Acho que o principal é esse. Eu posso, eu já acreditava, mas eu não sabia que eu devia, custe o que custar. E após esse período, né, com essas pessoas que aplicaram tanto o treinamento quanto esse processo um pouco mais alternativo, mas nada místico, era apenas, não era psicologia. E aí eu fiz com esses processos, e aí eu conseguia assumir essa postura, essa atitude de eu devo fazer, eu devo assumir a minha vida, eu devo assumir a trajetória da minha vida. E aí eu fui entendendo aquilo que eu já queria, não foi, eu fui convencida pelas pessoas que me atenderam. Fui pelo contrário. Se tinha uma coisa que eu também descobri testando, era justamente isso, a minha resistência. Resistência talvez seja a palavra, que aquela soa meio negativa, né, resistência, mas a minha força já parece outra coisa. Mas enfim, de não me deixar manipular facilmente. Eu conseguia ver, eu conseguia ouvir sem ser passivamente, sem acatar passivamente qualquer coisa que me falasse. Então, eu estava sempre muito alerta, até porque eu trabalhava com isso. Eu trabalhava com análise crítica, eu precisava estar sempre identificando oportunidades de melhoria, né? Trabalhava com a experiência do cliente. Então, isso acabava atiçando um pouco mais o meu senso crítico. Então, eu estava sempre alerta a qualquer narrativa que fosse um pouquinho atravessada de quem quer que fosse. Então, eu nunca fui uma pessoa
facilmente manipulável, não que eu não fosse influenciável, mas manipulável raramente, e na verdade eu não tenho nenhum histórico de alguém que tenha me manipulado descaradamente. Acho que tem um, mas não vem ao caso. E foi pouco, não foi nada que me trouxe grandes prejuízos, não. E então, após esse período, eu tive essa postura, eu adotei essa postura, mas eu ainda estava ali sem foco, sem a direção. Eu não sabia para onde eu estava indo. Eu comecei a achar melhores respostas, melhores nomes para aquilo que eu estava sentindo, mas eu ainda não tinha, tá, o que eu faço com isso? Para onde eu vou? Eu pego isso tudo e faço o que com isso? Para onde que eu vou? Eu só sabia que eu queria algo diferente do que eu estava vivendo, mas eu não tinha mais coragem de sonhar como eu sonhava quando eu era adolescente. Quando eu era mais nova, eu falava, já queria estar casada, já queria ter filhos, só que era como se tudo aquilo tivesse se perdido no meio do caminho, eu não tinha mais coragem de voltar e buscar e tentar aquilo. Eu sentia como se tivesse tarde demais, como se tivesse perdido tempo na vida e não dava mais tempo. E aí eu não sabia que eu podia sonhar. Eu tinha desaprendido a sonhar. E esses processos, eles foram me ajudando aos pouquinhos a começar a procurar esse sonho de novo. Tanto que tem até um dos exercícios que falava justamente para a gente selecionar, agora eu não me lembro a quantidade, se eram 100 sonhos, e, e é um exercício para a gente se forçar a buscar sonhos, né? Buscar aquilo que a gente quer para a vida. E teve gente que não conseguiu nem metade. Eu me forcei a conseguir. Claro que muita coisa ali era invenção, coisa que nunca nem antes tinha passado pela minha cabeça. Mas valeu o exercício para me forçar a ver, a olhar aquilo que eu queria, né? A olhar para onde quero chegar. Tudo isso foi importante, tudo isso teve ali. Passei por um período de entre aquilo, as coisas que eu estava, os tipos de ajuda que eu estava procurando e a fé que eu tinha, até que eu entendi que esses processos terapêuticos, não qualquer processo terapêutico, mas os processos que não tem nenhuma conexão mística em especial, eles são como atalhos. Do mesmo jeito que construímos carros e aviões para a gente conseguir se locomover, sendo que a gente consegue andar e chegar de um lado ao outro, são facilidades para acelerar o percurso, para facilitar, trazer comodidade, proteção no percurso. Os processos terapêuticos também são atalhos para a gente conseguir entender as nossas emoções, conseguir nomear as nossas emoções. A gente consegue viver sem o processo terapêutico, a gente consegue viver, mas com qual qualidade de vida? A gente consegue viver sem carros e ônibus? A gente viveu por muito tempo, mas qual qualidade de vida? Então, tem muitas coisas que são inovações modernas que nos trazem qualidade, nos trazem facilidades, elas por si só não são boas nem ruins, depende daquilo que a gente faz com elas. A gente pode usar uma mesma substância para fazer algo positivo, para construir uma bomba atômica. Então, depende de como que a gente usa aquilo ali, e a terapia é a mesma coisa. Vão ter profissionais e profissionais, que ali a questão, acho que é o pior ponto, fazer qualquer tipo de terapia, é o mesmo ponto de qualquer relação humana, são as pessoas. Vão ter pessoas que vão influenciar de forma negativa, vão ter pessoas que vão reprimir pensamentos e crenças cristãs, de uma pessoa cristã, por exemplo. Vão ter pessoas e pessoas. Então, o problema não é o método, a metodologia, são as pessoas, e as pessoas estão aí. Faz parte da vida administrar as relações humanas. Então, eu entendi que as terapias em si são atalhos, podem ser muito positivas, e elas me ajudaram a iniciar esse processo de nomear emoções. Daria para eu ter aprendido de forma diferente? Eu consigo hoje, eu
pegasse outras pessoas mais jovens, eu conseguiria fazê-las nomear as suas próprias emoções sem que elas precisem lá na frente, depois de adultas, correr atrás do prejuízo? Sim, conseguiríamos, mas o ponto não é dizer o que poderiam ter feito de diferente para eu não precisar de terapia, mas o que eu fiz? O que eu fiz para achar respostas. Eu não tinha ainda todas as respostas, mas o principal era, eu já não estava mais no mesmo lugar. Eu já estava me movimentando, eu já comecei a sair de onde eu estava, de onde eu estava emocionalmente falando. Se fez sentido, me conta em que momento você percebeu que precisava mudar alguma coisa na sua vida.